E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem tá falando é a Miriam, também conhecida como Nerd Cinéfila no Instagram e no YouTube Psicóloga no Cinema. Hoje eu ia fazer talvez dois outros vídeos, que seria Paixão Sem Limite, da Alicia Silverstone, que é um suspense psicológico, e um vídeo falando do Se Eu Fosse Minha Mãe, a primeira versão, com a Jodie Foster em 1976. Eu adoro a versão da Lindsay Lohan, mas essa da Jodie Foster é a minha preferida. Como sabem, eu já tenho 50 anos, então eu acompanhei, né? Eu vi a versão da Jodie Foster primeiro. Mas ontem nós fomos pegos de surpresa, ou como dizem, com as calças curtas, porque a Diane Keaton, a grande Diane Keaton, morreu com 79 anos. Então eu decidi deixar esses dois vídeos que eu iria fazer, Paixão Sem Limites e Se Eu Fosse Minha Mãe, mais pra frente essa semana. Então estou aqui para falar de um filme da Diane Keaton que eu adoro, talvez seja o meu favorito, que é o Clube das Desquitadas, né, de 1996, que tem um elenco fantástico. Meg Smith, a que fez Grease, a Stockard Channing, acho que é assim que fala, se não for, me desculpem. A Bette Midler, a Diane Keaton, claro, e a Goody Allen. Temos também no elenco a Sarah Jessica Parker. Pasmem, eu não gosto do papel dela nesse filme em si. Para aqueles que não sabem, eu adoro Sex and the City, sou dessa época, tá? Então eu peguei todas as temporadas de Sex and the City, eu assisti, inclusive ainda vou fazer um vídeo comentando sobre, fora os outros filmes que não sei como ela consegue, Footloose, novinha, né, ainda com Kevin Bacon. Então não é nada contra a Sarah Jessica Parker, e sim a personagem. Mas vamos lá. Esse filme é dirigido pelo Hugo, né, Wilson, e é uma comédia, né, é uma comédia dramática. E o que acontece? A Stockard, né, que eu acho que é assim que fala o nome dela, vamos falar pelo sobrenome que fica mais fácil, Channing, né, ela é a Cynthia. Então são 4 amigas, tá? A Cynthia, a Anne, que é a Diane Keaton, a Elise, que é a Goody Allen, e a Brenda, que é a Bette Midler. Elas são amigas inseparáveis e mostra bem no início do filme elas na formatura delas, né, na década de 60. Lembrando que esse filme é de 96, então 30 e poucos anos depois, a Cynthia, né, interpretada pela Channing, descobre que o marido dela a traía e que ela ficou para escanteio, né? Ou seja, ele se separou dela por uma moça bem mais jovem. E o que acontece? Ela, tão desesperada, desiludida, deu um fim na própria vida, certo? Ela, no filme, com seus
50 anos talvez, por aí, né? E o que acontece? No funeral, as melhores amigas dela foram, né? A Bette Midler, a Goody Al e a Diane Keaton. E elas perceberam, conversando sobre a vida da Cynthia, elas perceberam que elas estavam com o mesmo problema, certo? Então, a personagem da Goody Al, a Elise, era aquela atriz famosa, mas que ela mentia a idade, ela estava mais preocupada com a beleza do que ser uma boa atriz ou respeitar a idade que tinha, mostrar para os outros quantos anos ela tinha. E a Brenda, que é da Bette Midler, era uma dona de casa, né, frustrada. O marido a trocou pela Sarah Jessica Parker, a personagem, claro, né? E a Brenda é uma que tinha ajudado o marido e tudo que ele tinha hoje em dia foi graças a ela, né? E a Anne, né, a personagem da Diane Keaton, que é mais uma vez Anne, ela era mais contida, mais na dela, ela tinha uma dependência emocional com a mãe, com o marido, tal. E elas perceberam que todas elas estavam passando pelo mesmo problema que a amiga, né, a Cynthia, que veio infelizmente partir dessa para outra, né? E o que acontece? Desesperadas, querendo dar a volta por cima, elas criam uma irmandade, né? O Clube das Desquitadas, né? E qual é a ideia desse clube? Fazer os ex-maridos pagarem tudo que eles fizeram para elas, né? E com juros e correção monetária. Juros e correção monetária, como assim? Não apenas desejando ou querendo que eles aprendessem a lição. Elas queriam ver eles sofrendo, mas não é por maldade, e sim elas foram tão ridicularizadas, sofreram tanto que elas queriam vê-los também sofrendo, né? E meio que aquele negócio, né? Desejando para que eles levassem um pé no bumbum das moças que eles, né, fizeram a troca. E é muito engraçado, esse filme é muito engraçado. Por quê? O que acontece? Você vendo a mudança interna que há nelas, né? Elas crescem muito nesse filme. Então você vê de mulheres que eram codependentes do marido, que não sabiam viver sem os maridos, deram a volta por cima. Então esse filme fala de empoderamento feminino, né? Então o que acontece? As amigas, sabendo das fraquezas dos ex-maridos das outras, se vingavam, mas era muito engraçado, muito engraçado. E aí o que acontece? Aí eles eram, entre aspas, chantageados para ajudar esse clube, né? E com esse dinheiro para causas beneficentes em favor de mulheres que
de certa forma, eram marginalizadas da sociedade. Gente, é muito engraçado. Então, o que acontece? A Elise, né, a personagem da Goody Allen, ela começou a não se sentir, não ficar só se preocupando com a beleza, né? Nossa, a Goody Allen nesse filme, ela fez assim, parece que ela tinha feito 1 milhão de plásticas, né? Mas tudo bem. Então ela começou a dar mais valor à idade que ela tinha. Acho que por volta de 50 anos. A Brenda, né, que é a personagem da Bette Midler, ela começou a trazer a autoestima, né? Então o humor também, porque ela era super divertida no início, quando mostrou, né, da década de 60 e tal. Então ela se resgatou, ela trouxe aquela amiga brincalhona, divertida de volta, né? E a Anne, ela começou a dar mais razão à sua voz, à sua própria voz, né? Então ela começou a se soltar mais. E uma coisa que eu não posso esquecer é a cena final, né? Que elas cantam You don't hold me, você não me pertence, eu não sou sua, né? Então, essa música deveria ser um hino de liberdade, né? E um hino de amizade. Essa cena final é uma, pra mim, tá? Pra mim, é muito icônica, eu adoro, né? Quando as três começam a dançar e cantar, né? Nossa, isso é como se elas estivessem tirando um peso nas costas enorme. Então, para quem ainda não assistiu, o Clube das Desquitadas é excelente. Antigamente passava na Globo, né, na TV aberta, mas eu acredito que agora não mais. E eu super recomendo, gente, é fantástico. A Meg Smith fazendo um personagem que ajuda a Goody Allen, a Bette Midler e a Diane Keaton no início. Vale hiper super a pena. Bem, essa foi a minha homenagem por essa atriz fantástica que eu não poderia deixar em branco. Até a próxima, fiquem com Deus e um ótimo dia. Fui!